Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre mais uma obra do autor, filósofo, escritor Byung-Chul Han. Essa obra que eu quero conversar hoje com vocês chama-se A Agonia do Eros. Essa obra originalmente foi publicada pelo Byung-Chul Han no ano de 2012, ou seja, ela tem mais de 10 anos, mais de uma década já da sua publicação e ainda continua falando conosco. Essas são aquelas obras, sabe, de filosofia que faz com que a gente ponha a mão na nossa consciência e pensemos a respeito da nossa conduta e também da nossa sociedade. Sabe aquela ideia de que a sociedade nos molda, de que os pensamentos que envolvem aquela sociedade nos envolvem também? São esses paradigmas que muitas vezes o Byung-Chul Han vem trazendo, que eu li no seu último livro também, que foi A Sociedade do Cansaço. Inclusive, eu recomendo bastante que você realize a leitura. Tem vídeo aqui no canal. Byung-Chul Han, então, nasceu na Coreia do Sul. Então, interessante, né? Geralmente a gente conhece a Coreia do Sul ou os países orientais pelos doramas, os K-dramas, ou pelos celulares, que eles são muito inteligentes, eles conseguem, né, fabricar e tudo mais, pela inteligência matemática, por eles sempre estarem nos rankings, né, de matemática, de leitura, enfim. Mas é interessante, né, porque está surgindo, né, uma nova era, ou já existia, mas que agora a gente está passando a conhecer, né, o Ocidente está passando a conhecer esses escritores. Inclusive, né, teve um grande estouro, o impulsionamento da literatura coreana oriental aqui no Brasil. E o Byung-Chul Han, ele se encontra então nessa lista. Então, ele nasceu na Coreia do Sul no ano de 1959. Hoje, ele dá aula na Alemanha de filosofia. E ele escreve, então, esses textos de filosofia e que foram publicados pela editora Vozes. Inclusive, são vários livros que foram publicados, acredito que de forma bem sequencial, porque a gente pode encontrar vários desses livros dessa mesma editora. Trabalho belíssimo, simplesmente, porque essas obras são simplesmente incríveis. Byung-Chul Han, ele é cirúrgico em muitas coisas, e o interessante é que a escrita dele, ele não é aquela pessoa, aquele filósofo que demora muito para falar, para desenvolver as suas ideias, para detectar os problemas. Ele não coloca a culpa nas outras pessoas, ele não coloca a culpa no sistema, ele não coloca a culpa em movimentos. Ele se auto-julga, ele faz com que o leitor se auto-julgue o seu próprio comportamento, a sua própria forma de viver. Então não é o sistema, não é os lugares, não são as pessoas, somos nós. O problema somos nós. Então, eu achei digno, honroso e maduro da parte do Byung-Chul Han fazer com que a gente pense dessa forma. E não colocando a culpa nas outras pessoas, mas assumindo que o poder ou as decisões somos nós quem tomamos. Inclusive, Byung-Chul Han, eu lendo Byung-Chul Han, eu lembro muito do Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, gente, são dois filósofos que eu leio. Na verdade, o Zygmunt Bauman, ele é mais para sociólogo do que para filósofo, mas, assim, considero ele bastante, simplesmente porque ele tem aquela teoria líquida. Não sei se vocês já ouviram falar do amor líquido. Então ele vai falar, né, sobre a liquidez do nosso tempo, da nossa sociedade. E lendo então esses dois, eu percebi que ambos tiveram uma certa preocupação da nossa sociedade. Já Byung-Chul Han, ele pega mesmo as questões cotidianas, questões que nós já estamos fazendo, que nós já estamos executando, que nós já estamos naquela corrida, um hamster dentro daquela rodinha. Ele já nos faz ver dentro, moldado, o intro naquele problema, no cerne de um determinado problema. Por isso que eu acredito que a leitura dos livros do Byung-Chul Han, pelo menos os que eu já li até o momento, faz-nos recalcular a nossa rota, ou pelo menos, sabe, pensar na rota em que nós estamos traçando. E aí eu fui pesquisar, então, que já que esse nome do livro é Agonia do Eros, eu fui pesquisar o significado da agonia. E o dicionário, ele me deu o seguinte: forma de aflição ou sofrimento agudo de origem física ou moral. E eu fui pesquisar também o Eros, né? O que significa Eros. Então, o Eros, ele pode ter 3 categorias no entendimento.
Então tem uma teoria que é química, então chama Eros. Nós temos também Eros como ideia ou como conceito, que é o conceito de amor, de paixão, desejo, envolvimento, aquela química entre seres humanos. Nós temos a terceira também, que é o Eros, que era na verdade uma divindade, um deus grego, que era o amor, que era o deus do amor e da sexualidade. Então, nesse livro, a proposta do Byung-Chul Han sobre a agonia do Eros é esse sofrimento que nós temos no envolvimento com as outras pessoas. E este livro possui, então, 7 capítulos que são Melancolia, Não Poder, O Mero Viver, Fantasia Política do Eros, O Fim da Teoria. Então, percebam vocês que existem temas que ele vai tratar e que é muito comum ou que não é muito levado hoje mais em consideração ou que é muito banalizado. Algumas teorias ou alguns pensamentos, algumas ideias que outrora, antes de nós, né, no tempo dos nossos avós, bisavós, tataravós, octavós, enfim, várias outras nossas gerações consideravam de extrema importância e que eram mais comprometidas, eram mais devotas, eram mais sinceras em alguns compromissos, em alguma forma de sua forma de viver. Então, no primeiro capítulo, que chama-se Melancolia, ele vai começar o capítulo da seguinte forma: nos últimos tempos tem se propalado o fim do amor. Hoje, o amor estaria desaparecendo por causa da infinita liberdade de escolha, da multiplicidade de opções e da coerção de otimização. No mundo de possibilidades ilimitadas, o amor não tem vez. Acusa-se também o arrefecimento da paixão. Ele prossegue. Hoje vivemos uma sociedade que está se tornando cada vez mais narcisista. A libido é investida primordialmente na própria subjetividade. O mundo se lhe afigura como um sobreamentos projetados de si mesmo. Ele não consegue perceber o outro em sua alteridade e reconhecer essa alteridade. Ele só encontra significação ali onde consegue reconhecer de algum modo a si mesmo. Vagueia aleatoriamente nas sombras de si mesmo até que se afoga em si mesmo. Vamos refletir sobre isso. Aqui então Byung-Chul Han está falando sobre o viver para si mesmo, o viver para os nossos próprios desejos, nossas próprias intenções. A nossa motivação, às vezes, não é uma causa que é justa, não é uma pessoa por quem eu luto todos os dias, mas é somente e exclusivamente, é totalmente por escolha e é totalmente para mim mesma, por puro, que ele vai dizer, narcisismo. Então, é esse viver para si mesmo que não tem frutos, não gera frutos, não ramifica, não gera vida, não gera vida em si mesmo, não gera vida para os outros, não é uma falta de sentido muito grande. Então, vamos refletir sobre isso que o Byung-Chul Han disse, sobre essa questão de viver para si mesmo. Então, da mesma forma que se vive somente para si mesmo, ele disse que se afoga também em si mesmo. Então, não tem como viver apenas para si mesmo e não se perder dentro de si mesmo, não haverá sentido. Então, ele vai falar também, né? Ele só encontra significação ali onde consegue reconhecer de algum modo a si mesmo. O sujeito depressivo narcisista está esgotado e fatigado de si mesmo. Não tem mundo e é abandonado pelo outro. O Eros arranca o sujeito de si mesmo e direciona-o para o outro. Então, o Byung-Chul Han, ele nos faz entender a importância do outro na nossa vida. Não somente a nossa vida deve ser importante apenas para nós mesmos. Então, a nossa vida ela deve ser importante para os outros, assim como a vida das outras pessoas deve ser importante também para nós. Então, esse viver apenas para nós mesmos é o que está nos afogando, isso que ele vai dizer, vagueia aleatoriamente nas sombras de si mesmo até que se afogue
em si mesmo, ou seja, né, eu vivo na minha própria sombra, ou seja, né, eu vivo atrás apenas dos meus interesses, apenas daquilo que eu penso. Se quem pensa diferente é uma pessoa errada, é uma pessoa totalmente contra mim, que não gosta de mim. Então, ela vive em função de si mesma, vive na própria sombra. É isso que ele está querendo dizer sobre se afogar em si mesmo, porque vai se envolvendo tanto somente com si mesmo que vai perdendo a essência dos outros, a capacidade até de ouvir um não, de se relacionar de fato com as pessoas. E olha, pode parecer uma coisa um pouco distante, mas não é muito distante, viu? Simplesmente é só você ver, às vezes em debate, fulano de tal contra tantas pessoas versus tantas pessoas, vocês vão ver que tantas pessoas vivem apenas para si mesmas, né? As suas declarações, o que elas falam demonstram muito do caminho em que a sociedade está trilhando. E aí ele dá, então, como se fosse uma solução para, inclusive, para o título do livro, que é: o Eros arranca o sujeito de si mesmo e direciona-o para o outro. Ou seja, não vamos viver mais apenas para nós mesmos. O Eros, ele vai nos retirar dessa nossa bolha, dentro da nossa área de conforto, vamos dizer assim, de pensar só da minha forma, de fazer só do meu jeito, de agir apenas assim como eu quero, mas vai fazer com que eu me doa de fato pelo outro, para que eu consiga viver também pelo outro e não apenas para mim mesma. Eu acho que um exemplo muito prático disso é, né, o relacionamento entre mãe, pai e filhos. Imagina um bebê recém-nascido, se os pais pensarem apenas neles mesmos, aquele bebê ele não tem a força, a maturidade para buscar a ajuda. Ele vai chorar até que receba a ajuda. Então, por isso que os bebês, né, eles não falam, mas eles vão chorar. A forma de comunicação é de chorar. Então, se esses pais ou responsáveis não deixarem de viver apenas para si mesmos, aquele bebê vai faltar falta de afeto, falta de presença, vai faltar falta de amor, vai ter muitas faltas. E pode também crescer, né, virar uma criança disfuncional, um adulto disfuncional, enfim. Bagagens que às vezes a criança, né, nunca vai conseguir esquecer, ou até mesmo nunca nem vai saber que é porque os responsáveis amaram mais a si mesmos do que ela quando estava tão pequenininha e precisava de tanto amor. Então o Eros, ele tem essa capacidade de fazer com que eu não viva apenas para mim mesma. Ela faz com que eu me condoa, com que eu me doa, com que eu seja empata, com que eu seja respeitosa, com que eu aceite o outro da forma e também com as mudanças que o outro pode estar fazendo e realizar na sua própria vida. Então, o Eros, ao contrário, possibilita uma experiência do outro em sua alteridade que o resgata de seu inferno narcisista. Então, ele vai chamar, né, aqui de uma forma bem diferente, né, sobre o inferno narcisista ou inferno do igual, que ele vai falar aqui também, que o Eros, ele faz com que a diferença do outro some na minha vida, que a diferença do outro venha para modificar o que está tão costumeiro, o que está tão normal na minha vida, mas que precisa ser mudado. Que às vezes uma pessoa muito próxima não vai conseguir falar, mas dentro de um relacionamento, quer amoroso, quer de amizade, familiar, essa pessoa, ela vai ter a coragem, então um amor de falar aquilo para mim. Que muitas das outras pessoas, movimentos, partes que às vezes você pode participar não te falam que aquilo você poderia mudar, apenas o relacionamento do Eros, né, no sentido Eros, que você tiver ligação com as outras pessoas, que elas podem às vezes te falar, ter uma maior liberdade para tanto. Então ele vai chamar de inferno do igual essa questão de viver sempre iguaizinhos. Um que é de um partido nunca pode conversar de uma forma pacífica com outro de outro partido, sempre tem que ter aqueles recortes, sabe, bombásticos, mirabolantes, e sempre tem que ir atacando, ou
isso dos iguais que ele vai falar também, sempre tem que ter ali os mesmos, não pode diferenciar, não pode existir a possibilidade de mudança. Mas ele vai falar que somente o outro, somente, né, nesse eros, ir para o outro é que a gente sai de nós mesmos. Então nós mesmos, muitas vezes nós estamos cansados de nós mesmos, então apenas o outro vai conseguir fazer com que a gente saia desse comodismo que já virou viver para mim mesmo, para nós mesmos. Já no capítulo 2, o Churren vai dizer assim, chama-se Não Poder Poder. A sociedade do desempenho está totalmente dominada pelo verbo modal poder, em contraposição à sociedade da disciplina, que profere proibições e conjuga o verbo dever. Algumas pessoas que decidiram viver para si mesmas, ou seja, fazer o seu próprio trabalho, nessa esfera trabalhista que ele vai tratar aqui nesse segundo ponto, nesse segundo capítulo, de não trabalhar para uma empresa, mas trabalhar para si mesmo. E a ideia dessa pessoa, uma ideia muito justa, uma ideia de desejo, né, de liberdade, de ter o seu próprio horário, ou de fazer aquilo que se deseja. Mas aí ele vai falar que, na verdade, isso pode ser mais uma causa para que não tenha-se a liberdade. O explorado é o mesmo explorador. A gente é vítima e algoz ao mesmo tempo. A autoexploração é muito mais eficiente do que a exploração alheia, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. É possível, assim, haver exploração mesmo sem dominação. O que lhe permanece oculto, no entanto, é o fato de tal empreendedor de si mesmo não ser livre na realidade. Ele apenas aventa a si mesmo ser livre, enquanto explora a si próprio. Ele vai introduzir, então, questões sobre fracasso, sobre sucesso, sobre culpabilidade. Ele vai dizer, se fosse possível possuir, aprender e reconhecer o outro não seria o outro. Possuir, reconhecer e aprender são sinônimos de poder. Ou seja, algo que eu posso fazer para mim mesma. O outro é o outro simplesmente porque ele é o outro. Então, é preciso de conhecimento do outro para que eu entenda o outro. E ele vai falar muito a questão sobre da sexualidade, sobre essa questão da objetificação do corpo humano, que ele vai dizer o corpo, com o seu valor expositivo, equipara-se a uma mercadoria. E ele fala, o outro é sexualizado como objeto de excitação. Não se pode amar o outro a quem se privou de sua alteridade. Só se poderá consumi-lo. Ou seja, o outro, né, o casal que tem uma determinada intimidade, mas que não se deu, ambos não se deram a satisfação de se conhecerem, de, eu gosto de azul, eu gosto de preto, eu não gosto dessa comida, eu gosto da outra, eu gosto de Nova York, não, eu gosto de Londres, assim, eu gosto da Alemanha, não, eu gosto da Coreia do Sul. Enfim, essas particularidades que cada ser humano tem, se o casal ele não compartilha nisso, vira-se então uma relação objetificada, que ele vai dizer, apenas mesmo para a satisfação de ambos, mas que não existe ali um entranhamento, um conhecimento, um aprofundamento. Ele fala, né, só se poderá consumi-lo, visto que a sua alteridade, ela não foi conhecida, o seu caráter, os seus gostos, seus desgostos não foram dados a ser conhecidos. Nesse sentido, enquanto for fragmentada num objeto parcial sexual, não será ainda uma pessoa, não existe personalidade sexual. E ele prossegue. Hoje está perdendo cada vez mais o decoro, a respeitabilidade, a distância, isto é, a capacidade de experimentar o outro em sua alteridade. Através dos meios digitais, hoje tentamos aproximar o outro possível. Buscamos eliminar a distância em relação a ele, produzindo proximidade. Atualmente, ao contrário, deparamos-nos com a total eliminação da distância. Isso não gera proximidade, mas ao contrário, afasta. Hoje em dia, o amor é positivado numa fórmula de fruição. Ele precisa gerar sentimentos agradáveis. Ele não é uma ação, uma narração, nem sequer mais um drama. Antes, não passa de emoção ou excitação inconsequente, está livre da negatividade, da vulneração. Então, acredito que esse capítulo Não Poder Poder seja sobre essa questão de, entre tantas possibilidades que nós temos, de tantas
tantos sims que nós podemos, existe essa falta de não poder fazer algo, de não poder ir em determinado lugar, de não poder, assim, manejar algo, enfim, se deleitar em algo, já que é muito liberal, já que tudo pode. Então falta esse limite, esse muro, vamos dizer assim. No capítulo 3, que chama-se O Mero Viver, ele vai dizer: hoje permanecemos iguais e no outro só se busca ainda a confirmação de si mesmo, ou seja, andar, fazer apenas aquilo que eu desejo conforme as minhas próprias vontades. E isso eu acabo buscando nos outros também. Por isso que é muito comum a gente ver, né, as pessoas que são tão parecidas, as ideias, a forma de pensar, de falar, porque se busca aquilo que se é igual. Então é natural do ser humano buscar aquilo que é igual de si, né, nas ideias, pensamentos, estilo de vida. Por isso que inclusive tem aquele ditado que chama-se "Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és". E no decorrer do livro, o Xu Han, ele vai dando alguns estudos, citando livros e um viés filosófico que ele vai citar bastante no livro é de Hegel. E ele vai dar, então, uma definição do que para ele significa amor, já que estamos falando de entrega, de envolvimento em relações entre as pessoas. O amor é uma conclusão absoluta. É absoluto porque pressupõe a morte, a entrega de si mesmo. A verdadeira essência do amor consiste precisamente nisso: renunciar a si mesmo, a consciência de si mesmo, esquecer-se num outro si mesmo, ou seja, né, se esquecer em um outro, se deleitar no outro, poder descansar no outro, poder ter a confiança no outro. E ele usa uma base teórica de um escritor que chamava-se Marcílio Ficino, que significa morrer no outro. Vai dizer assim: na medida em que te amo e em que tu me amas, eu me reencontro em ti, que pensas em mim, e me reconquisto depois de ter me entregue a ti, que me sustentas. Ou seja, então para o Xu Han, o amor, ele não é centrado em mim. O amor é centrado na outra parte, onde eu posso me perder no outro, onde eu posso ser vulnerável no outro. Então, por exemplo, no meu esposo, eu posso ser vulnerável no meu esposo. E no capítulo 4, então, que ele vai tratar a respeito, então, ele vai dizer que hoje em dia estão desaparecendo numa velocidade cada vez maior os espaços e as ações rituais. O mundo torna-se cada vez mais desnudo e obsceno. Então é um capítulo recheado então de muitas referências sobre esse tema e que ele vai abordar sobre de cobrir-se a moralidade, cobrir o caráter, de cobrir aquilo, a forma que se pensa, aquilo que era tão individual, né, hoje é muito banalizado e muitas vezes encarado com um certo desrespeito. E aí ele fala que a desritualização do amor se realiza nesse ato. Então, ou seja, né, existe todo um ritual do amor, né? Então as pessoas se conhecem, se enamoram, começam a namorar, noivam, se casam, e aí tem aquele, né, o momento das núpcias. Mas Byung-Chul Han, ele traz pra gente que existe uma desritualização, existe uma fuga dessa rota muito grande, quem se envereda por este caminho, que é simplesmente um caminho em que não vai haver o compromisso, não vai haver uma certa ligação, que ele falou, né, a respeito lá de conhecer o caráter, a alteridade da pessoa, mas vai ter uma separação, sabe? Uma separação desses vínculos que deveriam ser estabelecidos. E ele vai falar que essa prática é uma desritualização do amor, ou seja, não pode ser considerado amor, visto que não houve ali todo aquele processo que envolve o amor. No capítulo 5, que chama-se Fantasia, Byung-Chul Han vai falar a respeito, então, de informações fracas. Então, ele vai falar a respeito, então, da internet, sobre essa questão de vermos primeiro, para depois nós pensarmos sobre algo. Então, o ideal seria nós pensarmos sobre algo,
pensarmos como que aquilo é, como que determinado processo é, e depois nós vermos. A imaginação antecipada, indeterminada pela internet, pode ser qualificada como contraposto de uma imaginação pobre em informações. A imaginação que informa através da internet está ancorada no ajuntamento de marcas características ao invés de ser totalitária. E nessa constelação específica, parece que as pessoas dispõem de muitas informações e com isso têm menos facilidade e não estariam em condições de idealizar. Por isso que hoje muito facilmente a gente se decepciona. A decepção seria uma conhecida escrava da imaginação. No capítulo 6, ele vai falar sobre a política do Eros. Então é como se o Eros tivesse, lá então as suas normas para que funcionasse bem. E uma de suas normas então é: o Eros move e impinge a alma a testemunhar do belo. Ou seja, então o Eros, para ser amor, paixão, desejo, alegria de estar então com a pessoa amada, respeitar o processo que naturalmente ele já se é realizado há muitos anos e testemunhar o belo, ou seja, esse processo acontecer, o processo da conquista, o processo do encontro, o processo de pensar naquele bem amado. Quando o amor é profanado hoje e transformado em sexualidade, o traço universal do Eros também se retira dele. E ele prossegue dizendo então que para existir o Eros é preciso descer o palco e entender, entrar no palco do outro, saber sobre o outro, novamente sobre essa questão da alteridade. E aí no capítulo 7, ele vai falar então sobre o fim da teoria. Chama-o de Eros, o mais antigo dos deuses, segundo a palavra de Parmênides. Ele me toca talvez mais fortemente, de forma mais misteriosa que outros, quando o que há muito tempo se adivinhou precisa ser traduzido à região do dizível, e quando o dito tem que ser abandonado à solidão por muito tempo. Então ele vai defender então a sua política, do Eros, as suas diretrizes, vamos dizer assim, do Eros, que então ele vai defender que é muito importante ter teorias a respeito das coisas para que as coisas não se misturem. Ele vai dizer: em virtude da crescente massa de informações e dados, hoje as teorias são muito mais necessárias do que antigamente. Elas impedem que as coisas se misturem e se proliferem. Eles reduzem a entropia. A teoria clareia o mundo antes de esclarecê-lo. Temos de pensar a origem comum de teorias e cerimônias ou rituais. Elas colocam o mundo em forma, formam o curso das coisas e lhe dão enquadramento a fim de que elas não extrapolem as fronteiras. A massa de informações de hoje, ao contrário, atua de modo deformativo. Enfim, pessoal, livro incrível para você vir a conhecer o autor Byung-Chul Han, que inclusive vai finalizar o livro falando que o pensamento precisa de silêncio para que ele ordene então as suas teorias, aquilo que está aqui dentro. Ok, um livro que aborda temas que muitas pessoas, outros filósofos, acabam não abordando com tanta clareza, profundidade e crítica também. E ele fala com tanta convicção que você começa a perceber, uau, realmente, porque tem escritores que acabam não falando certas verdades para não sofrerem retaliações. Acabam sendo muito prolixos, acabam sendo divagueando muito, massageando muito para que não sejam, entre aspas, cancelados. Mas o Chul Han, ele vai e ele fala. Achei incrível, assim como outro livro. Gente, eu gosto bastante do Byung-Chul Han. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham retirado coisas boas desse livro. E deixem aqui embaixo para mim nos comentários o que vocês acharam, as contribuições de vocês. Se já leram Byung-Chul Han, se ainda não leram. Se vocês ainda não leram, recomendo muito que vocês comecem pelo Sociedade do Cansaço, depois vocês partem para os outros livros dele. Mas enfim, fica aqui essa recomendação, mais um livraço do Byung-Chul Han. Tá aí uma proposta, de ler pelo menos um livro dele por ano. E é isso, pessoal. Então a gente se vê no nosso próximo vídeo, que vamos conversar sobre outro livro.